Oi, gente! Hoje aqui no Jam Brasil, a gente está com essa artista maravilhosa, musicista, contrabaixista e musa de todos nós, que é Ana Karina Sebastião. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada por essa introdução, linda. Ela realmente é a musa de todos nós, gente. Você vem de uma família de músicos, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi isso, assim, eles sempre te apoiaram, quando que você começou a tocar o contrabaixo e por que você escolheu esse instrumento? Sim, minha família sempre me apoiou, eu não tenho do que reclamar, assim, eles sempre incentivaram, desde pequenininha, quando eu nem sabia o que era o baixo. Você perguntou como que eu comecei a tocar. A gente tocava violão, começamos tocando na igreja, como muitas pessoas começam dentro da igreja, a gente começou a aprender a tocar violão. E aí, depois de um tempo, meus irmãos queriam formar uma banda, eles falaram, mas não dá pra gente formar uma banda com os 4 tocando violão, né? Aí cada um escolheu um instrumento, um escolheu cantar, o outro escolheu tocar bateria, o outro escolheu tocar guitarra. Aí eles olharam pra mim, eu com 9 anos, falaram, toca baixo você. E aí eu comecei a tocar. Eu não sabia o que era, o baixo era maior que eu, assim, literalmente. Quantos anos você tinha? 9 aninhos. Aí eu já tocava um pouquinho de violão, fazia uns acordes, mas o baixo era muito novo. Eu nunca tinha visto, eu acho, um instrumento, né? Eu ouvia muitos tipos de música diferentes, vários gêneros, mas eu ouvia o baixo ali, mas eu não tinha essa noção. Esse aqui é o contrabaixo, sabe? Então, aí depois que eu comecei a tocar, por influência dos meus irmãos, que eu fui estudar e que fui conhecer outras referências também de baixistas. E assim começou. Aí quando meus pais viram que a gente queria mesmo a música como... ter como rumo a música, aí eles botaram a gente para estudar. Falaram, tá bom, então já que quer, então vai estudar. Vamos aprender direitinho. Sim, e aí, mas sempre apoiaram. E quem são essas suas grandes referências, assim? Depois que você começou a estudar, você deve ter ido pesquisar. Quem são os grandes contrabaixistas, Sim. assim? Quem que você se inspira? Então, logo no comecinho eu não conhecia nada do instrumento, aí comecei a tocar rock com os meus irmãos. A gente tinha uma banda de heavy metal. Ninguém diz, assim, pelo estilo que eu toco hoje em dia, ninguém diz que eu sou fã de Iron Maiden, por exemplo. E aí a gente tocava várias músicas dessa banda e o baixista eu acho que talvez esse tenha sido o primeiro baixista que eu tive contato, que eu fui saber quem era, que é o Steve Harris, que é o baixista dessa banda, Iron Maiden. Mas aí depois, quando eu comecei a estudar, que eu fui pesquisar mais sobre as referências do instrumento, eu lembro que eu entrei na ULM, né? Aí eu estudei muitos anos lá e meu professor de contrabaixo era o Itamar Colasso. E aí ele me deu um CDzinho MP3 que eu colocava no carro da minha mãe. A gente tava até falando, não é assim tão distante essa coisa de CD, né? Se eu via mais no carro antes. E aí eu coloquei no carro da minha mãe e eu ficava ouvindo Jaco Pastorius. Muito, esse baixista. Então, foi meu primeiro contato, assim, com uma referência do instrumento. Ele foi o baixista que talvez eu mais escutei. E aí depois, eu, muito curiosa, entrava lá no YouTube e ficava pesquisando baixistas, né, bass players, não sei o quê. E aí aparecia uma relação de vários outros, né, a partir do Jaco. Aí eu conheci a Esperança Spalding, que a gente estava comentando agora há pouco, que se tornou uma grande referência para mim também, pelo fato de ser uma mulher, né, que assim, eu só via homens tocando, e isso às vezes acaba ficando uma coisa meio distante, né, você fala, poxa, mas um universo tão masculino. E aí, a partir do momento que eu vi a Esperança, também já me levou, o YouTube já me fez uma relação com outras baixistas. Já conheci a Tal Wilkenfeld, que é uma baixista que eu sou muito fã, gosto muito do som. E isso serviu de muita inspiração para mim, para eu começar a estudar e ver o que eu queria fazer mesmo da vida. Então, essas mulheres, principalmente, foram grandes inspirações para mim. Cheias de personalidade, né? Assim como Sim. você também. Conta aqui pra gente, você apresentou hoje aqui 3 composições, músicas autorais. E assim, nesse programa aqui a gente gosta de histórias. Eu quero saber da história dessas canções, como é que elas foram feitas, como é que é seu processo de composição. Conta um pouquinho pra gente. Então, essa história de lançar um trabalho meu é algo completamente novo, mas as composições são antigas. Eu já tinha as composições na gaveta fazia um tempo, e aí agora durante a pandemia eu tive mais tempo para fazer as minhas próprias coisas, produzir meu próprio som, e aí eu lancei o primeiro single, que foi a última música que a gente tocou, Groovy.
E aí as outras são músicas inéditas, eu toquei aqui ainda antes de lançar. Olha, ele foi exclusivo aqui pro programa? Exclusivamente. Olha, pois é. a gente tá muito chique. Vocês estão. E lancei essas inéditas, mas elas já estão praticamente prontas também. São os próximos singles que eu vou lançar por aí. Me conta um pouquinho mais da história das Sim, músicas. vou te contar. Você me contou aí que tem uma música que tem um nome bem inusitado que eu já gostei. Eu quero saber por quê. Sim, primeiro eu vou te falar de Grooving. Grooving é uma música que eu compus faz muito tempo atrás. E aí, como eu te falei, né, durante a pandemia eu tive mais tempo, comecei a produzir e consegui gravar durante esse tempo em casa. Nega Ninja já é uma música mais recente. Nega Ninja. Nega Ninja. Eu amei esse nome. E é uma música que eu gostei bastante, assim, do resultado. E também ela tem um significado muito importante pra mim. Geralmente é uma música que eu dedico a todas as mulheres, e principalmente as mulheres negras. Porque a gente sabe, minha mãe, minha avó são exemplos, assim, de mulheres guerreiras e que se desdobram em várias para fazer tudo acontecer, e cria filho, e trabalha, e cuida da casa, faz tudo. Então, eu acho que todas as mulheres são ninjas. No single, que eu vou lançar em breve, tem a participação de uma mulher negra poderosíssima, que é a Lena Barrulli. Legal. É uma super cantora de Moçambique. Então, ela soma comigo nesse arranjo, e eu tenho um carinho bem especial, assim, por essa música, eu gosto bastante.
Ô, Ana, conta agora um pouquinho pra gente sobre os grandes mestres que você já teve, que fazem parte hoje, assim, da sua história de musicista. Olha, são muitos, mas tem alguns que marcaram muito, assim, a minha vida e até hoje. Eu citei o Itamar Colasso, né, que me introduziu o Jaco Pastorius, mas dentro da ULM, que foi a escola que me formou como musicista, eu estudei lá desde muito cedo, desde os 11, 12 anos até uns 20, eu acho. Essa escola me trouxe para o mundo da música mesmo, assim. Lá eu conheci o Paulo Braga, que foi o meu professor de prática de conjunto, onde eu tive as melhores aulas de prática de conjunto na vida. Prática de conjunto é uma aula assim que se forma uma banda com os alunos e a gente toca diversos temas. A gente tem uma aula de repertório também, né, que o professor traz temas diversos para a gente tocar em grupo. E aí eu me lembro da primeira vez que eu cheguei na aula e o pessoal estava tocando um frevo, eu acho. O Paulo Braga tá aí, ele pode até me dizer que tema que era. Paulo era onipresente nesse programa aqui, o nosso Deus. Curador. Inclusive, é ele que me convidou para estar aqui, então é uma pessoa presente mesmo, só tenho que agradecer. E eles estavam tocando um frevo, eu fiquei desesperada. Eu tinha 11, 12 anos, eu nunca tinha ouvido um frevo assim, ao vivo. Falei, caramba, eu vou tocar isso aí? Aí ele foi lá, me encorajou, toquei. E de lá pra cá, foram muitas histórias, assim. Toquei muitos anos nessa prática de conjunto na aula dele. E depois ele me indicou para tocar com o Arrigo Barnabé. E lá também muitas portas se abriram, né? Porque o Arrigo Barnabé é um grandíssimo músico, que também tenho como mestre, né? Tô citando aqui já todos os mestres. Sim. Daí pra cá, assim, as coisas foram acontecendo, né? Pra mim na música. Depois daí fui também conhecendo outros mestres, como o Chico César. Toco com ele ainda até hoje. Então, olha, eu me considero uma pessoa assim, muito sortuda de ter por perto todas essas pessoas que me formaram como musicista e formam ainda até hoje. Tenho muita influência de todo mundo. Agora eu quero que você me conta a história desse contrabaixo aqui, que eu reparei que temos um instrumento belíssimo aqui, dourado, brilhoso. Eu queria que você me contasse a história desse instrumento aqui. Então, esse instrumento um pouquinho discreto é o meu baixo assinatura, que eu tive a alegria de... Baixo assinatura. Só falar signature, mas a gente tem a palavra em português, né? Que é um baixo assinatura que foi lançado pela Tajima, que é uma marca de instrumentos musicais, acho que é a maior da América Latina. Tem uma fábrica aqui no Brasil. E eu já vinha tocando com esse instrumento, com as minhas configurações há um tempo. E aí depois de muitas pessoas perguntando, como é que eu encontro esse instrumento nas lojas? Tem assim, com as suas configurações? Que ele foi criado especialmente para você. Sim, sim. Aí depois de um tempo a gente conversou e decidiu lançar ele para as lojas. Então, está disponível em todo o Brasil. Em algumas lojas as pessoas conseguem encontrar. A pessoa chega lá, ela tem que falar o quê? Eu quero o baixo da Ana Karina. Baixo, na verdade, o nome desse baixo é Black Gold, tá? Chama Black Gold. Inclusive, esse nome tem referência da Esperanza Spalding, que ela tem uma música chamada Black Gold, que eu acho a coisa mais linda, que fala, né, da autoestima negra. Uhum. E eu sempre gostei muito do som dela e achei que esse baixo tinha tudo a ver com o nome, pela estética, né? Eu uso, lindo, às vezes, uma corda preta e aí ele vira o Black Gold mesmo, literalmente. Eu nem toco, já quero um desse aqui em casa. Muito lindo. Só para deixar de enfeite. E eu quero saber agora dos projetos futuros. O Vem Coisa Boa Por Aí. O que vem de Ana Karina? Isso aí eu já dei spoiler aqui, né? Tocando as músicas que eu ainda vou lançar. Mas é isso, eu acho que eu vou lançar mais algumas músicas instrumentais e também tem as novidades das canções, algumas músicas que eu canto também. Não sou uma cantora, mas sou uma baixista que canta, gosto muito de cantar, desde pequenininha sempre cantarolava em casa. E aí tem algumas canções que eu escrevi a letra também. Então essas são as novidades que estão por vir, porque as outras eu acabei já mostrando aqui, né? Então a gente pode esperar um projeto você tocando e cantando também. Também. E aí vai vir um EPzinho, acho que são 5 ou 6 músicas, todas autorais. E a gente vai ficar aqui esperando, aguardando ansiosamente essas novidades. Obrigada, Ana, pela participação aqui com a gente. Imagina.
Obrigada a você.
músico não para. Durante os últimos 20 meses, eles estudaram, fizeram novas músicas, lançaram singles, discos e EPs. A música nunca para, porque o artista nunca para. Sigam o canal do Polo Cultural, curtam o vídeo, comentem e compartilhem a genialidade dos artistas Nelson Aires e Ricardo Hertz, Edu Ribeiro Trio, Brazu Quintê, Teco Cardoso e Thiago Costa, Cíntia Piscin e Ana Karina Sebastião. Esse programa é idealização de Eneida Soler, curadoria de Paulo Braga e realização do Polo Cultural Educação e Arte. Alguns agradecimentos muito importantes. Ao Max, que abriu as portas do Jazz B, a Lei Aldir Blanc, a Prefeitura da cidade de São Paulo, a equipe toda, o nosso muito obrigada. Vamos em frente!